Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Introdução à Gerontologia Módulo 1. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre envelhecimento normal, envelhecimento patológico e envelhecimento bem-sucedido, tá? Quando a gente fala de envelhecimento normal, nós estamos falando do que acontece naturalmente, progressivamente durante o processo de envelhecimento. Quando nós falamos de envelhecimento patológico, estamos falando de envelhecimento com doenças, com algum tipo de incapacidade. Quando nós falamos de envelhecimento bem-sucedido, estamos falando daquilo que a gente espera e daquilo que a gente trabalha para que aconteça junto à população idosa, tá? E posteriormente nós vamos falar ainda sobre o envelhecimento ativo numa próxima aula, que é uma junção aí entre a discussão de envelhecimento bem-sucedido e uma discussão mais avançada acerca de um processo de envelhecimento mais saudável, no qual o idoso ele possa usufruir das suas potencialidades aí e se sentir de fato como alguém que está envelhecendo com mais satisfação, alguém que está envelhecendo bem, tá? Então, caracterizando envelhecimento normal, quando nós falamos de envelhecimento normal, nós estamos falando de senescência. É um termo que a gente utiliza muito na gerontologia, tá? E aí, envelhecimento normal é um envelhecimento natural, progressivo, onde a gente tem algumas perdas e algumas alterações do ponto de vista fisiológico, né? Quando a gente fala de perdas, a gente fala principalmente em termos de perdas de velocidade, seja velocidade em termos de mobilidade, a gente observa que os idosos têm mais dificuldade para andar e apresenta uma lentificação nesse processo, né, de movimentação, como a gente tem também uma lentificação em termos cognitivos. Então a gente sempre fala, o idoso ele vai aprender coisas novas? Vai, mas o processo de aprendizado dele é um pouco mais lento do que o processo de aprendizado de uma criança, de um jovem. Então essa é uma característica normal do processo de envelhecimento. A gente tem as alterações biomecânicas também, perda de força, né? Perda de resistência, ou seja, a gente tem algumas alterações fisiológicas também, além da questão da lentificação, a gente tem também essas alterações, esses aspectos biomecânicos do processo de envelhecimento. Temos também as alterações funcionais e energéticas, né? As alterações no metabolismo, na circulação, na respiração do idoso, e temos também o que a gente chama de uma intolerância, uma diminuição da tolerância ao estresse, seja o estresse físico, seja o estresse psicológico. A gente percebe que os idosos têm mais dificuldade para lidar com isso, tem uma maior dificuldade também em termos de adaptação, em termos de opinião, em termos de mudanças de opinião também. Isso é algo muito comum no processo de envelhecimento. Só que todas essas alterações que são naturais, todas essas perdas, né, toda essa lentificação fisiológica, todas essas alterações aí metabólicas de circulação e etc., inclusive alterações do ponto de vista funcional também, né, à medida quanto mais idade nós temos, ainda que a gente não tenha doença, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para lidar com as nossas atividades do dia a dia, para fazer nossas atividades sozinhas, né, seja para tomar nosso banho, fazer nossa casa, fazer nossa alimentação, sair, ir no banco. A tendência é que quanto mais velho a gente fica, um pouco mais de dificuldade a gente tenha, tá? Mas tudo isso sofre influência do estilo de vida, sofre influência das condições econômicas, sociais, como eu falei na aula anterior. Agora, a gente tem um processo de envelhecimento que é patológico, que acontecem não só essas perdas naturais e fisiológicas que eu falei, mas acontecem também o surgimento de várias doenças, de várias comorbidades, como é o exemplo do caso do diabetes, da hipertensão, artrite, artrose, câncer, que é uma doença que, embora não seja uma doença do envelhecimento, é uma doença que é mais predominante entre o grupo de idosos. A gente tem as demências, como a doença de Alzheimer, a gente tem as doenças cardiovasculares. Agora, o interessante da gente saber é que esse envelhecimento patológico, ele sofre todas essas determinações. Então, o idoso que ele teve oportunidades econômicas, oportunidades de educação, acesso a serviços de saúde, ou ele vai ter um envelhecimento normal, ou provavelmente vai ter um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento ativo. Se ele não teve essas oportunidades, ou talvez até tenha tido, mas de repente não quis, por algum motivo e etc., mudar o seu estilo de vida,
ele vai ter um envelhecimento patológico, tá? Então, existe o normal e existe o patológico. Só que existe também o envelhecimento bem-sucedido. Existe uma discussão muito grande quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido, porque dependendo da forma que a gente fala disso, a gente acaba culpabilizando o idoso pelo processo de envelhecimento dele, ou seja, pelos sinais, pelas consequências, talvez pela dependência, pelos níveis de dependência que ele apresenta hoje. Por isso que eu falei para vocês que a aula sobre aspectos biopsicossociais era muito importante, para a gente entender que todos esses aspectos têm relação, não só com a forma que o idoso vai enfrentar a velhice, mas também com a possibilidade dele estar com a sua funcionalidade, ou seja, estar funcionando bem ou não, tá? E aí, quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido, a gente fala de algo esperado, mas algo que para acontecer precisa ser trabalhado em fases anteriores, tá? Então, a gente não fala aqui de condições financeiras, a gente não fala aqui de status social, nós estamos falando aqui de uma pessoa que envelhece e que tem o mínimo possível de perdas em funcionalidade, o mínimo possível de perdas, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista cognitivo. Então, do ponto de vista físico, a gente fala de um idoso que tem poucas perdas ou que tem pouca dependência ou nenhuma dependência. Quando a gente fala do ponto de vista cognitivo, um idoso que não apresenta nenhum tipo de demência. Quando a gente fala do ponto de vista psicológico, um idoso que ele está bem ajustado, bem adaptado à questão de perdas e ganhos, né? Que tem uma boa autopercepção de saúde, às vezes, embora tenha até algum tipo de perda funcional, ele continua se vendo bem, se vendo como alguém que tem saúde, isso traz uma satisfação para ele com a vida. E quando a gente fala do ponto de vista emocional, a gente fala de um idoso que tem inteligência emocional, que tem sabedoria, que tem resiliência, que consegue administrar emocionalmente os seus problemas, né? Quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido, do ponto de vista social desse envelhecimento bem-sucedido, a gente fala de um idoso que interage socialmente, que tem amigos, que interage com a família, que protagoniza, que participa de espaços sociais, grupos de idosos ou grupos de igreja. E a gente fala de idosos que estão buscando novas aprendizagens, né? Que se sentem úteis, se sentem produtivos. Tudo isso são características que a gente espera, que a gente trabalha para que isso aconteça com os nossos idosos. O mínimo possível de perdas, maior capacidade de adaptação e maior sensação de bem-estar subjetivo, de satisfação com a vida, tá? E aí, quando a gente trabalha com envelhecimento bem-sucedido, a gente sempre trabalha como? Tentando otimizar a funcionalidade desse idoso, tentando compensar perdas, seja perdas de recursos, perdas econômicas, né? Ou talvez alguma perda funcional. A gente tenta compensar isso para que o idoso esteja mais autônomo e funcionando o mais independente possível, sem precisar de outras pessoas. E você percebe que também, para que o idoso tenha um envelhecimento bem-sucedido, a gente tem que estar aliando sempre fatores subjetivos e aliando fatores objetivos, né? Fatores objetivos como renda, como acesso a serviços de saúde, e fatores subjetivos como o fato da própria capacidade desse idoso buscar flexibilizar suas ideias, buscar se adaptar aos novos papéis sociais ou construir novos papéis sociais para ele. Então, sempre a gente vai ter que aliar condições objetivas com condições psicológicas, trabalhar tudo isso com o indivíduo idoso e, principalmente, tentar trabalhar isso nas fases anteriores do envelhecimento, né? Ou seja, antes dessa pessoa se tornar um idoso, do ponto de vista cronológico, a gente já deveria estar trabalhando tudo isso para que essa pessoa envelheça de uma forma mais saudável, envelheça, então, tem um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento ativo, que, como eu falei, é uma evolução dessa discussão de envelhecimento bem-sucedido. Agora, é muito raro a gente ver idosos que envelhecem, tem um envelhecimento bem-sucedido, né? A gente tem idosos que envelhecem de forma normal, ou seja, que tem a sua senescência, lembrando que quando a gente fala de envelhecimento normal, estamos falando de senescência, e a gente tem aquele grupo de idosos que está crescendo, idosos que têm alguma patologia, né? E aí a gente vai estar falando, então, de envelhecimento patológico ou senilidade. Idosos com envelhecimento bem sucedido são raridades, tá? São um grupo bem menor. Mais uma vez, antes de finalizar esse assunto, o que a gente precisa sempre ter em mente?
nunca culpabilizar o idoso, tá? Quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido, fica claro que nós estamos falando de um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento com menos dependência e com mais autonomia. Mas a gente precisa sempre reforçar que para que o idoso tenha um envelhecimento bem-sucedido, ele depende de condições determinantes sociais e culturais. Vou estar repetindo isso sempre ao longo do curso, porque isso é muito importante, que todos que trabalham com pessoas idosas saibam disso e coloquem isso na cabeça. Para quê? Para que a gente não acabe trazendo uma dupla culpa e um duplo constrangimento para o idoso. O fato de já estar envelhecendo. Por quê? Porque só o fato de estar envelhecendo já significa que ele enfrenta preconceitos sociais. Ele já tem várias perdas nesse processo de envelhecimento, como a gente falou, perdas econômicas, né? Perdas de um ponto de vista de relacionamentos. E aí a gente vem e fala do envelhecimento bem-sucedido, do envelhecimento saudável, como se ele fosse obrigado a envelhecer saudavelmente. Não, tá? A gente vai sempre tratar no sentido de manter a funcionalidade do idoso, preservar a capacidade funcional, se ele já perdeu, preservar o que ele tem, trabalhar para a autonomia, para a independência, trabalhar habilidades físicas e emocionais com ele, mas nunca trazer essa culpabilização para o idoso, tá? Então, o que a gente percebe para finalizar a aula de hoje é que o envelhecimento ele é individual, ele depende, sim, do que eu fiz ao longo da vida, do meu estilo de vida. Agora, ele é uma responsabilidade social, ele depende das condições que essa sociedade deu para essa pessoa envelhecer bem ou não, tá? E outra questão que é muito importante também a gente entender é que muitas vezes alguns idosos envelhecem com alguma patologia, mas eles conseguem gerir a própria vida, eles conseguem ter autonomia, eles conseguem continuar administrando os interesses, né? Organizando a sua rotina sem precisar de ajuda ou precisando de pouca ajuda. Isso também a gente precisa levar em consideração. Então, por mais que o idoso tenha alguma doença, ele pode eventualmente continuar sendo autônomo e continuar sendo independente, tá? E, mais uma vez, a gente precisa entender que existem diversas velhices. Cada idoso vai envelhecer de alguma forma e nós não estamos aqui para julgar, para condenar. Nós estamos aqui para entender. Então, quando a gente olha um idoso que envelhece com patologias, a gente não tem que discutir, porque ele fez isso e aquilo. A gente precisa entender que ele foi da bagicha, que ele bebeu, que ele não praticou atividade física e etc e tal. Mas que tudo isso tem os determinantes, né? Ele pode ter optado por ter aquele estilo de vida, ou ele pode ter tido aquele estilo de vida porque ele não sabia que aquilo ia ter repercussões no processo de envelhecimento dele. Ou ele tem essas repercussões hoje patológicas, né, no envelhecimento, justamente porque ele trabalhou em locais insalubres, porque ele esteve submetido a estresse, porque dentro da família dele ele também não teve os cuidados que deveria ter da família em relação a ele, na fase da infância, na fase da adolescência, na fase da juventude. Então tem muitos fatores aí que vão estar influenciando. O interessante é apenas a gente entender que existem esses determinantes e que a velhice sempre vai ser heterogênea, e a gente conseguir construir projetos de trabalho junto a esses idosos que sejam individuais, que levem em consideração essas questões individuais, mas também conseguir unir esses idosos em grupos sociais para que eles interajam, para que eles se conheçam, para que eles lutem pelos próprios direitos e para que assim a nossa sociedade tenha uma preocupação maior e ofereça melhores condições de vida não só para os idosos, mas para todos nas fases anteriores, para que todos nós possamos envelhecer e ter um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento com qualidade de vida, tá bom? Então é isso. A aula de hoje, peço mais uma vez que deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, para que a gente possa continuar evoluindo nesse curso e aprendendo cada vez mais, tá bom? Forte abraço para você, até a próxima aula. Tchau, tchau!